sua morte estivesse marcada para hoje, você estaria pronto? Pois é, a morte do brasileiro que foi morto, a pena de morte lá na Indonésia, levou a nossa equipe a pensar um pouco nessa situação. Será que estamos prontos, preparados para morrer hoje ou a qualquer momento? Pois é, a gente vai discutir um pouco disso com o pastor Leidivan Ross, que é o nosso convidado especial hoje. Temos também a presença de Dilson e Débora, acalentando o nosso coração com belas mensagens musicais. E, é claro, o pastor Gilson Brito, aqui com uma palavra poderosa, como todas as noites. Além dos fatos, começa agora. É isso aí, já estamos no ar e você já sabe que esse é o momento da gente anunciar as nossas redes sociais. Daqui a pouco tem abraços e eu quero você interagindo com a gente. Vamos lá, Instagram e Twitter, @AlemDosFatosNT. Os dois são muito parecidos, são a mesma coisa, Instagram e Twitter, Além dos Fatos NT. Fale com a gente também através do Facebook, facebook.com/Além dos Fatos, desculpa, facebook.com/Além dos Fatos. Interage com a gente lá ou também pelo e-mail alemdosfatos@novotempo.com. Por esse e-mail você consegue pedir a nossa revista, né, o nosso guia de estudos, que já eu vou estar apresentando para vocês, e também o blog novotempo.com/Além dos Fatos. Entra lá, interage um pouco com a gente e curte a nossa página, curte tudo que a gente está colocando lá. Estamos postando vídeos já, tá? Na nossa conta no YouTube, é isso aí. Bom, antes de mais nada, eu queria dar um recado todo especial aqui, que nessa semana, neste sábado, começa você, para sua família, reúne todo mundo aí, a partir deste sábado, 2 horas, dia 2, às 11 horas da noite. Estou meio atrapalhada aqui, mas está tudo certo. Dia 2, às 11 horas da noite, começa a semana de oração com o pastor Alejandro Bulhon, uma semana de oração especial para a família. O tema é famílias restauradas. Para você que está precisando se apoiar um pouco na família, não tem encontrado tantas saídas, diálogos, está faltando, assiste essa semana de oração que começa agora, neste sábado, aqui na TV Novo Tempo, ok? Vamos de agora reportagem especial, é isso mesmo. Agora a gente vai falar a respeito da reportagem, a reportagem é do jornalismo Novo Tempo e vai falar sobre o brasileiro Rodrigo Goulart, que foi morto na última terça-feira à tarde, com pena de morte, né? Ele que entrou com drogas ali na Indonésia e acabou morrendo. Vamos dar uma olhada. O brasileiro Rodrigo Goulart, de 42 anos, estava preso com mais 7 acusados de tráfico de drogas no país. Todos pegaram a sentença máxima para este tipo de crime, a pena de morte. Em julho de 2004, Rodrigo tentou entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. Um ano depois, a justiça do país decretou pena de morte para o brasileiro. 2 relatórios médicos atestavam esquizofrenia. Em março, uma equipe médica reavaliou o brasileiro a pedido da Procuradoria-Geral da Indonésia, mas o resultado deste laudo não foi divulgado. Nas Filipinas, uma grande manifestação tomou conta das ruas da capital do país. Eles queriam a anulação das execuções dos acusados. Estamos muito indignados com a decisão do presidente de levar adiante essa pena, mesmo diante de todo o apelo global, comenta esse manifestante. Eles protestavam principalmente contra a execução de Mary Jane, a única mulher condenada no grupo. Rodrigo Goulart foi o segundo brasileiro executado neste ano pelo governo indonésio. No dia 17 de janeiro, o instrutor de voo Marco Acha foi fuzilado pelo mesmo motivo. Ele foi preso em 2004 ao tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos em tubos de uma asa delta. Pois é, e a gente foi para as ruas, mais uma vez, perguntar sobre essa hora da morte, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas, não estão mesmo. Olha só o que elas responderam. O que você faria se soubesse que ia morrer hoje? Não sei, aproveitaria o máximo. Hoje? Ai, não sei. Eu acho que é normal, né? Eu esperar até alguém chamar de cima, né? Que o resto aí não sabe, né? Eu ir
para a igreja. Não sei, tentar viver o máximo. Fazer o que eu mais gosto. Eu aproveitava meus melhores momentos com meus filhos. Não sei. O que eu queria mais era reunir minha família e, sei lá, conversar alguma coisa, ficar o mais perto dela possível. Eu fazer tudo o que eu não fiz ainda. Tudo que eu não fiz, o que eu gostaria de fazer. Ai, tem tanta coisa para fazer, não vai dar tempo. Você se acha preparado para morrer, quem sabe, hoje? Sim. Não, eu acho que ninguém está preparado. Tem que estar, né? Senão não tem jeito. Já não sabe a hora, mas um dia vai. Ah, não sei. Por uma coisa inesperada, a gente acaba não se prevenindo, não aproveitando quanto que é para aproveitar. Não. Me acho porque eu tenho uma vida equilibrada, eu tenho um emprego, tenho uma família. Eu acho que não. Acho que sim. Acho que a gente sempre tem que estar preparado. A gente sabe que a única coisa que a gente vai ter certeza é que a gente vai morrer um dia. Não. Eu acho que sim. Porque depois que a gente morreu, o que a gente vai pensar? Que problema que a gente vai, né? Pois é. E ao meu lado está o pastor Leidivan. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Ana Lima. Apresentador do Lugar de Paz, veio trazer paz para a gente nesse momento tão conturbado que é falar sobre morte, pastor. Eu queria começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz na rua. O senhor estaria preparado para morrer hoje? É interessante a resposta das pessoas ali, né? Como algumas se assustam, né? Então, para responder essa pergunta, a primeira coisa é fugir de toda presunção espiritual. Porque essa questão do preparo para a morte, que tem de ver com a salvação, ela é baseada unicamente na graça e na misericórdia de Deus, Ana Lima. E Jesus, quando esteve aqui na terra, quando ele falou a respeito da impossibilidade de um rico entrar no reino dos céus, e não somente o rico, mas o pobre, qualquer outra pessoa, é impossível ao ser humano, essa ideia que ele estava falando. Ele diz que aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então, por essa possibilidade divina, Ana Lima, eu acredito que sim. Eu tenho fé que sim, pela possibilidade divina. Por quê? Porque hoje, pela manhã, bem cedo, quando eu acordei, eu entreguei o meu coração a Deus, eu pedi a Ele o perdão dos meus pecados, eu pedi que o Espírito Santo transformasse a minha vida, e eu procurei viver esse dia na presença desse Deus, dentro dessa possibilidade. Então é essa possibilidade divina que me dá a certeza desta salvação. E o apóstolo Paulo, ele disse assim, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por esse dom de Deus, eu digo a você, pela graça de Deus, eu estaria preparado para morrer. Tá certo. O senhor já teve algumas experiências de pessoas que morreram muito próximas do senhor e morreram nos seus braços, o senhor estava me falando. Sim. Como que são esses últimos momentos da vida de um ser humano? O senhor pode definir para a gente? A morte, com certeza, é a experiência mais forte que um ser humano tem de passar aqui na Terra. E eu, como pastor, já tive essa experiência de ver a morte de algumas pessoas. E como filho também, eu presenciei a morte da minha mãe num CTI, realmente foi uma experiência muito forte. O meu querido avô, ele faleceu nos meus braços. E eu já vi assim algumas situações, por exemplo, de pessoas agonizando por causa da dor, da enfermidade, né, aquela dor intensa, mas eu também já presenciei as pessoas partindo em paz, algo assim bem singular, como o rosto delas expressavam a paz da presença de Deus, sabe? Então a morte realmente é um momento muito forte, e na presença de Deus, Ana Lima, ela se torna singular. Eu acho que a sua primeira pergunta tem de ver muito com isso, sabe? Com esse preparo, com essa certeza da salvação em Cristo Jesus, com essa certeza da presença de Deus. Então, a pessoa que ela conserva essa presença de Deus até o último instante, ela chega ali com paz. Pastor, e por que a morte é algo assim, a pergunta que a gente fez ali no Fala Povo, ela assustava, as pessoas Sim. estavam ali andando, indo do trabalho, indo almoçar, fazendo qualquer outra coisa, mas elas não estavam concentradas. E quando a gente parava para perguntar,
eles levavam um susto. Por que isso é tão inusitado para o ser humano? Porque a morte por si mesma ela é assustadora, né? Ninguém quer morrer, ninguém fica pensando na morte, né? Então as pessoas não querem morrer. Por que as pessoas não querem morrer? É porque o ser humano não foi criado para morrer. Deus criou o ser humano para viver. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no coração do ser humano a eternidade. Exatamente isso. Deus colocou no coração do homem a eternidade. A morte é um intruso na vida do ser humano, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós morremos porque nós pecamos, mas nunca foi plano de Deus. Então a morte é anormal à natureza do ser humano. Por isso que nós não aceitamos a morte. Por isso que nós nos assustamos antes da morte. Porque ela é contrária à nossa natureza, que foi criada por Deus para vivermos e vivermos eternamente. Pastor, eu vou pular um pouquinho aqui o nosso roteiro. E a gente precisa aceitar a morte quando alguém se vai? O senhor já me disse algum dia, algum tempo atrás, que a gente precisa chorar o luto, é isso mesmo, para ele passar? Não, lógico. Inclusive, a Bíblia fala de aproximadamente 30 dias que a pessoa ela deveria chorar o seu morto, ou seja, a passar por este luto e assim por diante. Porque né? é algo que a gente não aceita, não convive com isso, né? Por mais que conviva, não aceita. Porque nós não queremos perder, né? Nós temos medo da perda. E a perda dói, toda perda dói. E qual é a maior perda que o ser humano tem? É um ente querido. Inclusive, quando os especialistas eles falam em escalas de estresse, o luto, ou seja, perder um ente querido, numa escala de 100. É o maior nível de estresse que um ser humano pode passar, é perder um ente querido. Então, você perder um ente querido, isso dói. E por essa dor, a gente tem dificuldade de aceitar a morte. E essa não aceitação é natural do ser humano. Tá certo. Pastor, o senhor acha que a morte é a pior sentença de um ser humano? Olha, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Então, realmente, a morte ela é o último estágio para o ser humano no que diz as sentenças e consequências de vida. Mas não para aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a pessoa que não tem Cristo, a morte realmente é a maior e pior sentença. Aqueles que têm Cristo, eles com certeza vão desfrutar da verdade que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que esperança, né, pastor? Essa é a esperança. Só para a gente finalizar, pastor, dá para se preparar? Eu sei que o senhor está falando espiritualidade, mas dá para se preparar para a morte, seja nossa, seja de um ente querido? Eu acredito que a cada dia, né? Esse preparo é cada dia. Então, dá para se preparar. E como é que dá para se preparar? O livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, inclusive o pastor Ivan Saraiva usou esse versículo hoje no nosso culto aqui, no devocional na Novo Tempo. Diz assim, que eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra no nosso coração, ele há de terminá-la até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é o preparo para a morte? É permitir que Deus, diariamente, Ele complete em nós a obra que Ele começou. Ou seja, Ele tire de nós aquilo que não pertence a Ele e Ele acrescente em nós as virtudes de Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando nós permitimos que Ele faça isso diariamente, nós estamos, então, nos preparando para este dia que nós estamos dizendo aqui que seria o último dia da nossa vida. Então, esse é o preparo, é permitir que Deus faça a obra em nós diariamente. Tá certo. Pastor Leidivan, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Com certeza voltará nos trazendo mais paz. Agora você ouve uma bela mensagem musical cantada por Dilson e Débora. Cheio de pecados, precisando de tua luz, toma-me em teus braços, ó Senhor,
pois tu és o grande eu sou. Estou seguro em tuas mãos, mesmo andando na escuridão. Um pai para quem sozinho está, redime o meu ser. Me entrego a ti para sempre, e ao mundo vou dizer: tua graça cura, nela salvo estou. Fui resgatado, teu sempre serei. Sou teu filho, aqui estou, precisando de tua luz. Quebre toda culpa e toda dor. Cura o meu coração, teu descanso quero ter. Contigo eu serei um vencedor. Maior que o meu passado, comigo hoje está. Senhor do meu futuro, ao mundo eu vou dizer: maior que o meu passado, comigo hoje está. Senhor do meu futuro, ao mundo vou dizer: tua graça cura, nela salvo estou. Fui resgatado, teu sempre serei. Tua graça cura, nela salvo estou. Fui resgatado, teu sempre serei. 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 Grato por tua graça. Grato por tua graça. Tua graça cura, nela salvo estou. Fui resgatado, teu sempre serei. Tua graça cura, nela salvo estou. Fui resgatado e teu sempre serei. E teu sempre serei. Obrigada, Dilson e Débora. Já volta para cantar mais uma mensagem musical aqui para você. E agora eu tenho em minhas mãos os abraços de pessoas muito, muito especiais. Claire está mandando um abraço para a mãe dela, Sônia Curvelo, e um para mim também. Muito obrigada, Claire. E também o pessoal lá da Fazenda Revive, em Gravataí,
Porto Alegre. Quem mandou esse abraço foi a Flávia, falou que eles nos assistem lá. Um abraço para todo mundo, toda a equipe lá da Fazenda Revive em Gravataí. Também está aqui com a gente o Matheus Volanin, manda um abraço para a Igreja Adventista do Jordão de Guarapuava, Paraná. Joelma Rocha também, um abraço para você. Letícia Souza manda um abraço para o amor da vida dela, sabe quem é? O esposo Bruno, um abraço para ele também. A Clara Nuzzi, que está sempre ligadinha com a gente no Facebook, gostaria de mandar um grande abraço bem apertadinho para o meu amorzinho, Joel, que é o querido esposo dela. Ali Rodrigues também, ao meu esposo, Lemuel, e meu filho Levi Mateus, aqui de Palmeira dos Índios, Alagoas. Dori Bucota mandando um abraço para a família maravilhosa dele. Ele pede para mandar, ele pediu, né? Ele disse assim: posso mandar um abraço para os meus maiores tesouros, minha linda mulher Ieda e meu lindo filho Plínio. Um abraço para todos vocês, Dori. É lógico que pode mandar abraços. A Verônica Duda Félix. Amigos, estou muito feliz. Ela deixou uma mensagem para a gente. Estou muito feliz. De Deus, está me dando oportunidade de ouvir pregações tão edificantes passadas com uma suavidade, mas com muita profundidade e coerência, como tenho ouvido neste programa, além dos fatos, pelo pastor Gilson Brito. Que Deus esteja cada dia mais derramando sua unção sobre o Senhor. Amém. Muito obrigada, irmã Verônica. Muito obrigada a você também, que está aí todas as terças e quintas, às 10 da noite aqui com a gente. O nosso abraço, sintam-se todos abraçados. Terça-feira que vem a gente volta com mais abraços, mas agora vamos chamar o intervalo e já tem uma resposta para todas essas perguntas sobre a morte que nos cercam o nosso dia a dia, né? Já a gente volta com mais pastor Gilson Brito com vocês. É já. Bendito seja o nome do Senhor. É sempre pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo cuidado do Senhor que nós temos essa oportunidade de nos encontrarmos. Eu fico sempre muito feliz pelo privilégio de transmitir para você a mensagem de Deus. Agora há pouco eu estava ouvindo o Dilson cantar com a Débora e nós conversávamos e ele me disse que nasceu em Salvador, na Bahia, e foi criado em Governador Valadares, Minas Gerais. Coincidentemente, já morei nessas duas cidades, 4 anos em Salvador e 4 em Governador Valadares. Aproveito e mando um abraço bem apertado, bem carinhoso para todos os amigos que tenho nessas duas cidades. Gente boa, gente do meu coração. Eu aproveito também e abraço o Wilson Portela, cunhado, amigo e irmão, aniversariante do dia. Que Deus te abençoe muito, Wilson. E a você que está em todas as partes do Brasil, em todos os estados, todas as cidades, todos os lugares, você também que está nos acompanhando do exterior, nós sabemos que tem gente da África, gente do Canadá, dos Estados Unidos e certamente de outras partes do mundo que acompanham pela internet. Muito bom ter você conosco, ter você participando desses nossos momentos de reflexão espiritual. Vamos orar para a gente em seguida abrir a Bíblia. Pai querido, nesta hora, Senhor, como sempre temos feito aqui, nós te rogamos que pelo Espírito Santo Tu nos orientes e ilumines nossa mente, para que ao estudarmos Tua palavra nós possamos entendê-la e que essa palavra bendita nos traga esperança ao coração. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você então para o primeiro texto que está em Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 1. Isso mesmo, Êxodo capítulo 1, verso 6. Está escrito assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Um verso curtinho, não é? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. O que você acha desse versinho? Pequenininho, não é? E bonitinho. Você tem esse verso decorado e talvez costuma assim mencioná-lo como seu verso preferido, não sei, talvez. Às vezes acontece que famílias cristãs se reúnem para fazerem um culto em casa e
E muitas vezes a sugestão é assim, vamos cada um falar um versinho da Bíblia e dizer porque gosta do verso. Eu não sei se já aconteceu de você em alguma situação dessas mencionar este verso, faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Já aconteceu isso com você? Acredito que não, né? Muito difícil alguém ter esse verso como o seu verso preferido da Bíblia, porque esse verso está falando de algo triste, algo muito lamentável, porém real. Esse verso está falando de morte. Quando a Bíblia diz faleceu, você sabe, está usando aqui uma expressão mais branda, mais suave, para dizer morreu, né? Esse recurso em português, a gente usa para tentar exatamente suavizar um pouquinho, não é? Aquilo que seria uma notícia mais pesada. Tem até uma outra forma, mais suave ainda. Em vez de dizer faleceu, a gente diz assim, descansou. Já ouviu isso? Olha, fulano descansou. Quando fala descansou, parece que é até algo bom, agradável, mas na prática ninguém quer, não é? Eu já ouvi alguém dizer assim, se morrer for descanso, eu prefiro viver cansado. Ninguém quer morrer, não é? A Bíblia diz que José morreu. Esse José aqui, quem conhece a palavra sabe, ele foi um grande homem de Deus, um homem notável. Apenas com 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo por causa do ciúme, da inveja dos irmãos dele, e viveu momentos muito adversos num país estranho, no Egito, mas a Bíblia diz que José foi fiel ao Senhor por todos os dias da sua vida. E coisas extraordinárias aconteceram com ele, ao ponto daquele garoto que chegou como escravo no Egito, estrangeiro, tornar-se o governador de todo o Egito. Coisas extraordinárias que acontecem com aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas, apesar de ter sido um grande homem de Deus e ter tido uma vida longa em relação a nós, porque a Bíblia diz que ele viveu 110 anos, mas chegou um momento que José morreu. Porque todos morrem, não é? Os seus irmãos também eram muitos, era uma família enorme, muito grande, mas houve um momento em que todos os irmãos de José estavam mortos, uns morreram antes dele, outros morreram depois. E a Bíblia diz assim, que morreu também toda aquela geração, todas as pessoas contemporâneas de José, que viviam no mundo, conhecidas dele ou não, houve um momento em que todas elas estavam mortas. Essa é a grande certeza da vida. Todos morrem. E saiba que você também vai morrer. Isso é só uma questão de tempo. E talvez menos tempo do que você imagina. Uau! Ficou forte agora, não é? Mas é a propósito. Você sabe que um dia eu fiz essa mesma mensagem numa igreja pequenininha, e eu acho que naquele dia eu estava assim até mais dramático. E quando eu disse assim, olha, todo mundo morre, e saiba que você também vai morrer, é só uma questão de tempo, e talvez menos tempo do que você imagina. Quando eu disse exatamente assim, um senhor se levantou no meio da igreja e disse assim, pastor, o senhor também vai morrer, viu? O senhor também vai morrer. E eu disse, não, eu sei que eu vou morrer, mas eu falei desse jeito só para lhe provocar, e eu estou vendo que deu resultado. Eu só queria lhe fazer pensar, e essa é a grande verdade, não é? A grande certeza da vida é a morte. Todos estamos sujeitos à morte. De repente, você que conhece a Bíblia e que confia no Senhor poderá estar pensando assim, não, pastor, mas eu acho que eu não vou morrer. Porque nós cremos na proximidade da segunda vinda de Cristo, e se Jesus voltar ainda nos nossos dias, nós teremos o privilégio de não passarmos pela morte. Isto é verdade. Mas eu preciso lhe dizer com toda franqueza que muita gente já teve essa mesma expectativa sua, e eles estão mortos há décadas, se não há séculos. Ah, que notícia ruim, mas é verdade. Pode ser que Cristo venha em nossos dias ainda, isso é possível. Eu creio também nessa possibilidade, mas pode ser que não. Vamos imaginar, por exemplo, que daqui 100 anos, nosso Senhor Jesus não tenha retornado ainda. Imagine, se daqui 100 anos Jesus não tiver voltado à Terra, você estará vivo? Será que eu estarei vivo? Claro que não. Mesmo as criancinhas, as mais novinhas, que nesse horário provavelmente estejam dormindo, elas não estarão mais vivas se daqui 100 anos Jesus ainda não tiver retornado. Todos nós estaremos mortos. E quer saber uma coisa mais? Quando o homem é sepultado, juntamente com seu corpo sepulta-se o seu nome.
porque nós morremos e somos esquecidos. Isso é só uma questão de tempo, e geralmente pouco tempo. Se daqui 100 anos Cristo não tiver retornado ainda, além de mortos, você e eu, certamente ninguém mais vai mencionar o nosso nome na terra. Provavelmente ninguém nem vai saber que nós existimos. Para ser lembrado muito tempo depois da morte, a pessoa tem que fazer algo muito extraordinário, seja para o bem ou para o mal. Como a maioria das pessoas não faz coisas assim tão extraordinárias, a maioria, pouco tempo depois da morte, já é esquecida. Quer ver como isso é fato? Pense aí nos nomes dos seus bisavós, por parte de pai e de mãe. É bem provável que você não saiba. Talvez saiba de um ou de outro, ou talvez não saiba de nenhum deles. São poucas as pessoas que sabem os nomes dos bisavós por parte de pai e de mãe. E olha que são parentes nossos, mas eles morreram e foram esquecidos. Tremendo isso, não é? Bom, mas eu preciso lhe dar uma boa notícia. Afinal de contas, além dos fatos, a Ana Lima sempre diz, a esperança está em pauta. Isso é muito real, isso é para valer. Olha aqui, ainda que Cristo demore de voltar, ainda que nós sejamos completamente esquecidos pelos homens, o Senhor jamais se esquece de nenhum dos seus filhinhos. Oh, aleluia! Oh, glória! Deus seja louvado por isso. Quando você se converte, o seu nome não é apenas escrito no livro de Deus, o seu nome está marcado na mente e no coração do Senhor, e o Senhor jamais se esquece de nenhum dos seus filhinhos. Foi o Senhor Jesus quem disse, isso está em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Deus seja louvado por isso. Creia de todo o seu coração. Quando o Senhor se manifestar em glória e majestade, e sua segunda vinda será visível, será audível, será gloriosa. Quando o Senhor se manifestar, e agora cito o apóstolo Paulo lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz assim que quando o Senhor se manifestar, quando for ouvida a voz de Deus, ressoada a voz do arcanjo, quando a trombeta de Deus soar, Paulo diz assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Morrem com Cristo todos aqueles que vivem com Cristo. E estes, a promessa do Senhor é que quando Jesus se manifestar, eles, antes dos vivos, justos, serem beneficiados, os que morreram no Senhor serão ressuscitados com um corpo glorificado, perfeito e imortal. E juntos nós estaremos para sempre com o Senhor. É assim, o Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhinhos. Mas olha, com os homens a gente não pode se enganar. Porque assim como nós nos esquecemos dos que se foram, quando nós formos, os que ficarem se esquecerão de nós também. Isto é só uma questão de tempo. Mas eu quero convidar você agora para outro texto bíblico. E aqui está o centro da nossa reflexão, Salmo 90. Se você tem aí acesso a uma Bíblia, está acompanhando comigo, Salmo 90. Vou ler primeiramente o verso número 10. Olha só o que diz. Aliás, antes de ler, esse salmo foi escrito por Moisés. Se você conhece a Bíblia, sabe que Moisés foi um outro grande homem de Deus. E ele viveu 10 anos a mais que José, ele viveu 120 anos. Mas apesar de ser um grande homem de Deus e ter vivido bastante, ele também morreu. Olha só esse Salmo 90, que é uma oração de Moisés. No verso 10 ele diz assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Moisés diz, os dias da nossa vida, 70 anos. Eu estou falando para alguém que já chegou aos 70? Ah, certamente que sim. Pois eu quero dizer para você aí, setentão, dê graças a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Em vez de ficar reclamando da vida porque está idoso, porque está na terceira idade, ei, nada disso, dê glória a Deus. Porque a maioria não chega à sua idade. A maioria morre antes. Toda pessoa idosa deve ser uma pessoa feliz e agradecida pelo dom da vida. Setentão, hein? Moisés diz, olha, nossa vida 70. Aí ele diz assim, mas em havendo vigor, alguns que são mais resistentes, são mais duros na queda,
eles chegam a 80, diz Moisés. 80. E aí, você já chegou aos 80? Está chegando? Talvez já passou um pouco? Dê glórias a Deus. Mas olha que interessante, Moisés diz assim, o melhor deles é canseira e enfado. Significa dizer que é natural que toda pessoa idosa, especialmente quando está bastante idosa, ela tem muitos problemas decorrentes dessa idade avançada. Isso é natural na realidade em que nós vivemos nesse mundo. E ele diz assim, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Em outras palavras, Moisés está dizendo que a vida é curta. Eu quero convidar agora você para o verso 12. Aqui está o centro do Salmo 90. Moisés diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Na sua oração, Moisés, refletindo a respeito da brevidade da vida, ele chega no ápice da sua oração e ele diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. O que seria isso? Contar os nossos dias. Será que Moisés não sabia contar seus próprios dias? Será que Moisés não tinha conhecimento da sua própria idade? Você sabe que um equívoco muito grande é quando a gente pensa que os povos antigos, eles eram completamente ignorantes, eles não sabiam de nada. Isso é uma grande tolice nossa. Na verdade, eles eram muito inteligentes, muito mais inteligentes do que muitas vezes nós imaginamos. É claro que Moisés sabia contar. Então, por que será que ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias? Você e eu também sabemos contar, não é? Claro. É verdade que às vezes a gente não gosta de falar quantos anos a gente tem. Nós não gostamos de divulgar a nossa idade. Eu não sei se você já reparou, geralmente é assim, a pessoa mais nova, ela tem vontade de ser mais velha. E aquele que já está se sentindo assim mais velho, gostaria de ser mais novo. É que o mais novo imagina que a vida demora muito de passar. E ele deseja muito, talvez, fazer algumas coisas que só os mais velhos podem fazer. Enquanto que depois que a gente chega à meia-idade, vai passando, aí a gente percebe que a vida de fato passa muito ligeiro. E a gente sente até vontade de voltar um pouquinho, mas não dá mais, né? Eu me lembro quando era garoto aí, com os meus 13 anos, por aí, eu comecei a me despertar para esse lado assim de olhar as meninas. E eu fiquei assim bem empolgado para namorar. Mas eu me lembro que na minha igreja, em algum momento eu ouvi dizer que só se devia namorar dos 15 anos para cima. E eu falei, então se é assim eu vou ter que esperar. Mas aí eu não vi a hora de chegar aos 15. E parecia uma eternidade dos 13 para os 15. E quando cheguei aos 15 anos, eu pensei, agora é a hora. Vou começar a fazer aí a seleção das gatinhas e vamos ver qual vai ser a primeira. Uma de cada vez, claro. Mas eu pensei, agora eu vou namorar. Cheguei aos 15. E eu me lembro que um dia estava lá na minha igreja, quando um senhor da igreja, por sinal assim, um homem de Deus, muito querido, muito respeitado, o irmão Isaurino Borges, ele já está bastante idoso, talvez inclusive esteja me assistindo. E ele mora aqui no interior de São Paulo. Eu me lembro que o irmão Isaurino Borges chegou e me abraçou um dia e disse assim, Gilson, você quer mesmo ser um pastor? Eu disse, olha, eu tenho pensado seriamente nisso. E ele disse, então vou lhe dar um conselho. E eu pensei que o conselho dele era alguma coisa relacionada ao ministério, mas ele me disse assim, ele foi bem direto e objetivo, ele disse assim, Gilson, deixa para você namorar quando for fazer a sua faculdade de teologia, porque assim é melhor, namorar muito cedo não é bom, ouça meu conselho. E eu me lembro que ele deu um tapinha assim nas minhas costas e saiu, ele foi andando e eu fiquei olhando para ele, e aquela hora me deu uma tristeza no coração, eu disse, mas como assim? Eu esperei até agora e agora o irmão Isaurino vem dizer que eu preciso esperar até os 18. E eu me lembro que eu pensei assim, Senhor, teu servo hoje não falou por ti. Não é possível que tenha que ser assim. Mas olha, eu resolvi atender aquele conselho. Não foi fácil não, mas eu resolvi esperar. E digo para você com toda franqueza que não me arrependo. Hoje, quando os jovens me perguntam assim, pastor, qual a idade certa para namorar? Eu digo, não tem idade certa, existe idade errada. E a idade errada é antes dos 18 anos. É claro que eles detestam o meu conselho,
Mas isso é a minha vingança, não é? Fizeram assim comigo, eu faço assim com eles também. Mas a verdade é essa, quando a gente é mais novo, a gente quer ser mais velho. Só que depois que a gente fica mais velho, como a gente gostaria de ser mais novo, né? Outro dia eu perguntei a um garotinho que conheci numa igreja, eu disse assim, Gabriel, quantos anos você tem? Ele disse assim, tio, eu vou fazer 10. E aí depois eu fiquei pensando, interessante, ninguém pergunta a minha idade e eu digo assim, eu vou fazer 50. Oh, que isso? Eu digo 49. Eu falo baixo e rápido, porque isso não interessa a ninguém, não é? Isso é uma coisa muito pessoal. Eu já não estou mais querendo fazer 50. Se eu pudesse, eu voltaria a ser jovem, como fui antes. É assim, o mais novo quer ser mais velho, o mais velho quer ser mais novo. Quando Moisés diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, na verdade ele está dizendo assim, ó Senhor, ajuda-me a ter entendimento de que a vida é curta, de que a vida passa muito rápido, de que eu não sou imortal, não sou indestrutível, não sou imbatível. Me ajuda, Senhor, a ter consciência disso, de que eu sou mortal, de que eu sou finito. Mas para que essa consciência? Olha aqui, ele diz assim, para que alcancemos coração sábio. É importante saber que a vida é curta para vivê-la com sabedoria. Esse pequeno espaço de tempo, de existência que nós temos, precisa ser administrado da maneira mais cuidadosa e sábia possível. E ouça bem isso, porque apesar da vida ser curta, ela é extremamente importante, porque é durante esta existência que o nosso futuro eterno é decidido. É exatamente assim. Cada um de nós define seu próprio destino eterno a partir das escolhas que nós fazemos. Quando você estuda a palavra de Deus, você percebe que a realidade é exatamente esta. E eu repito para você, a vida é curta, mas é muito importante, porque nessa curta existência nós definimos nosso destino eterno. Se você vai ter uma vida eterna com o Senhor, uma vida plena, uma vida abundante, extraordinária, muito melhor do que o melhor que se vive aqui, ou se infelizmente nós vamos experimentar a morte eterna e seremos aniquilados para sempre. Por isso que Moisés diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É possível que você conheça o texto de Provérbios capítulo 9, onde Salomão diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor não significa ter medo de Deus, claro que não. O temor do Senhor nesse sentido aí é assim, reconhecer que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o soberano do universo. Se você tiver o temor do Senhor, se você souber quem é o Senhor, se você se encontrar com o Senhor, se você andar com o Senhor, se você colocar o Senhor no seu devido lugar, que é o primeiro lugar, como Deus único, soberano e supremo na sua vida, aí Salomão diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É exatamente isso. Quando nessa curta existência nós nos encontramos com Deus, nós reconhecemos que Ele é o Criador, que Ele é o mantenedor da vida, que Ele é o nosso maravilhoso ajudador, que Ele é o nosso bendito Salvador. Em São Salomão diz, quando nós temos o temor do Senhor no coração, aí sim nós alcançamos o princípio da sabedoria. E eu gosto muito também do texto de Jeremias capítulo 9, quando Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus e faço juízo, misericórdia e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Compreende? Maior força, maior sabedoria, maior riqueza que um ser humano pode alcançar nesta vida é o conhecimento do Senhor. Acredite, o mais importante na vida não é o quanto a gente vive, o mais importante é como a gente vive. Eu costumo dizer que não basta envelhecer, é preciso amadurecer. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. E, lamentavelmente, muitas vezes morre de velhice.
mas não vive uma vida com sabedoria. Não vive a vida priorizando aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. Lembre-se disso, o mais importante não é o quanto a gente vive, mas como a gente vive. Não basta envelhecer, é preciso amadurecer. E na minha visão, na minha ótica, a maior evidência de maturidade, a maior evidência de que você de fato encontrou a razão da sua existência, é quando você encontra-se com o seu Criador, relaciona-se com Ele e pela fé você anda com Ele. Eu tenho aprendido que quanto mais a gente anda com Deus, mais nós nos conhecemos, mais nós sabemos quem nós somos. Nós compreendemos nossa origem, nós compreendemos nosso presente e nós temos uma visão de esperança em relação ao nosso futuro. Quem éramos, quem somos e quem seremos, tudo isso a gente aprende, a gente descobre quando nós nos encontramos com o nosso Criador. Oh, como é maravilhoso conhecer a Deus. Conhecê-lo não apenas no sentido de ter conhecimento bíblico, de ter a teoria, ter uma certa cultura bíblica. Quando eu digo como é maravilhoso conhecer a Deus, é no sentido de ter uma experiência pessoal com o Senhor, de relacionar-se com o Senhor. Então veja, quando você está conectado com Deus, quando pela fé você começa a andar com Deus, você se descobre, você sabe quem você é, você se resolve consigo mesmo. E quando você anda com Deus, você também tem a visão correta de quem são as pessoas que estão ao seu redor. Você se resolve com as pessoas. Você olha os seus semelhantes de uma outra maneira, de uma forma positiva. Eles não são mais nossos rivais, nossos adversários. Nós não estamos competindo com ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para nos abençoarmos uns aos outros, para nos ajudarmos mutuamente. O encontro com Deus muda a visão que eu tenho a meu respeito e a respeito das pessoas e a minha compreensão a respeito da vida. Quando você não anda com Deus, a tendência de você amar coisas e usar pessoas. Não é bem assim que as coisas ocorrem no mundo. Pessoas usadas, coisas amadas. Outro dia eu vi um colega dizendo que a nossa tendência é de coisificarmos as pessoas e personalizarmos as coisas. Que mundo confuso esse, não é? Você e eu somos chamados para amarmos as pessoas, mas acima de toda pessoa, primeiro nós devemos amar ao nosso Senhor. Quando você ama a Deus, você se ama e ama ao próximo como a si mesmo. E as coisas que há no mundo, nós as desfrutamos, as usamos, mas nada mais que isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus caminhos. Que Deus lhe ajude, a você e a mim, a encontrarmos a verdadeira razão da vida, a nos apoiarmos firmemente nas mãos do nosso Senhor, para que tenhamos um coração sábio. O Senhor cuida de você e cuida de mim, mesmo que você não saiba, e mesmo que muitas vezes eu também não perceba, quantas vezes durante essa curta existência a mão de Deus está cuidando de nós, está guiando os nossos passos. Ouça essa música linda que o Dilson e a Débora agora vão cantar. Reflita nela e em seguida nós vamos orar. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei
cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Maravilhoso o cuidado do Senhor. Como o Senhor é bom, né? Cada dia Ele cuida de você e cuida de mim. Talvez você conheça essas palavras de Cristo. Ele estava terminando o chamado Sermão do Monte. E num determinado momento, Jesus disse assim: não ajuntem para vocês tesouros sobre a terra.
Porque os tesouros que são ajuntados aqui, eles são roubados por ladrões e corroídos por ferrugem. Cristo disse: ajuntem para vocês tesouros no céu. Porque os tesouros dali não há ladrão que roube e não há ferrugem que corrói. E Jesus concluiu o raciocínio dizendo assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Os nossos tesouros guiam o nosso coração. Que o tesouro maior da sua vida seja o Senhor, e assim o Senhor lhe guiará pelos melhores caminhos. E um dia, pela graça e poder do Senhor, você e eu alcançaremos a eternidade. Nós não vamos desejar a morte, é claro, mas também nós não iremos temê-la quando nós andamos com o Senhor, porque Ele cuida de nós. Vamos orar? Ore comigo. Ó Pai querido, toma, Senhor, cada um que participa desta oração nas Tuas mãos agora, Senhor, renovando em nós a certeza de que, ligados ao Senhor, nós iremos além desta curta existência e um dia alcançaremos a eternidade e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Nós oramos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Guarde no seu coração a certeza do que a Bíblia diz. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que a bênção do Senhor permaneça sobre você. A gente se vê. Tchau.